Estamos sempre trazendo histórias de bruxas aqui ao redor do mundo, mas não podemos esquecer das bruxas que viveram no Brasil, em específico as que viveram no século XIX. Hoje você vai saber quem são elas, o que fizeram para ser chamadas de bruxa e o que aconteceu com elas. Maria Perpétua, de Ilhabela, São Paulo, 1790 a 1817. Nascida em Portugal, no ano de 1790, Maria Calafete Perpétua de Souza ficou viúva muito jovem, então resolveu vender tudo que herdou do marido em Portugal e veio para o Brasil no ano de 1808. No Brasil, casou-se novamente com Antônio José Lisboa de Souza, que era militar reformado, e foi morar com ele na ilha de São Sebastião, onde tiveram um filho. Entre os anos de 1810 e 1812, não se tem muita certeza nos autos sobre a data exata. Ela começou a tirar as cartas ciganas, além de vender porções do amor, amuletos e fazer adivinhações, atraindo desde marinheiros a traficantes de pessoas escravizadas. A sua fama cresceu em toda São Sebastião e nas vilas ao redor. Isso irritou os moradores de vilas ao redor e um escravagista chamado Capitão Domingos. Não demorou muito, né? Para que em 1812 começasse a chegar todo tipo de denúncia contra Maria Perpétua. E as coisas pioraram quando ela foi formalmente acusada de praticar bruxaria. Essa denúncia veio do Capitão Domingos, que, segundo ele, mulher que mantinha essa escrava chamada Joana teria adoecido e morrido logo após discutir com Maria Perpétua. Com essa denúncia, a polícia invadiu a sua casa e encontrou como provas um livro de feitiços e um livro sobre ervas medicinais e uma orelha humana seca. Maria foi presa, acusada de bruxaria e assassinato de Joana. Ficou poucos dias presa na cadeia de São Vicente, porque seu marido tinha contatos influentes na elite local, que tinha mais poder que o Capitão Domingos. E Maria foi solta por falta de provas. Mas, na virada do dia 22 para 23 de outubro de 1817, Maria foi morta a facadas pelo seu marido durante uma briga doméstica. E com a sua morte, o seu processo de bruxaria, foi encerrado. Mas, novamente, por motivos estranhos, ele foi reaberto em 1822 pelo capitão-mor da ilha. Maria Perpétua virou uma lenda na Ilhabela, tanto que existe uma praia chamada Praia da Bruxa. E ainda tem a lenda que pouco antes de morrer, ela teria, com a ajuda de pessoas escravizadas, escondido um tesouro nas praias, E depois que o tesouro foi enterrado, ela matou os seus ajudantes. Mas, outro mais aí. Diz a lenda que ela não conseguiu pegar todos e que pelo menos um deles conseguiu, um ou dois, conseguiu fugir para a mata. Só que eles se perderam e enlouqueceram lá. Nossa outra bruxa é a Bruxa do Paraná, Curitiba, de 1763 a 1775. Entre os anos de 1763 e 1775, houve uma versão brasileira da Inquisição de Salem na cidade de Curitiba, onde mais de 560 processos foram abertos e 2 condenações foram feitas pelos crimes de bruxaria e adoração ao demônio. Em 12 de março de 1763, Cipriana Rodrigues Seixas, mulher negra ex-escravizada, grávida, é arrastada pela polícia de sua casa junto com outras 7 mulheres sob acusação do crime de feitiçaria e de usar ervas e rituais malignos para poder ver o diabo em pessoa. Todas foram posteriormente liberadas por falta de provas. Anne O'Neill, ainda em Curitiba, só que no ano de 1889, Anne O'Neill, imigrante escocesa que corria o boato na cidade que ela teria fugido para o Brasil por causa de acusações de rituais satânicos envolvendo crianças, havia se estabelecido na rua Doutor Pedroso, atual Benjamin Lins, onde montou uma tenda para oferecer serviços de curandeirismo e leitura da sorte para os locais. Lá ela deixou de ser conhecida como Anne O'Neill e passou a ser chamada de Ana Formiga. Por causa da sua compulsão por doces, o que alguns historiadores acreditam que ela tinha hipoglicemia,
e principalmente por sua bunda avantajada, que os moradores falavam que ela parecia uma formiga tanajura. Tudo caminhava bem, né, em sua vida, até que, em 8 de maio de 1889, o jornal Diário da Tarde, seção Vitrine do Diabo, soltou a seguinte matéria: Feiticeira Artes de Satanás, com Z, né, que era a grafia da época, onde a matéria dizia que Anne teria tido um desentendimento com um cabo do 13º Regimento de Cavalaria, o qual prendeu por suposto furto em confeitaria. Na prisão, ela teria ameaçado o cabo, dizendo que quando fosse solta, iria fazer um feitiço poderoso contra ele que o faria perder a mulher amada. A Ana Formiga foi solta sob fiança paga por uma vaquinha feita entre os seus clientes. E na mesma noite que a Ana foi solta, a mulher do cabo teve um pesadelo com formigas invadindo a casa. E ao acordar, encontrou na janela do quarto uma rã seca, com uma rosa branca amarrada nas patas e uma cruz dentro da boca. Além disso, junto com a rã, havia um bilhete escrito com tinta roxa, dizendo que ela ia morrer no prazo de 7 dias. Passados exatos 7 dias, a mulher do cabo veio a óbito por uma doença desconhecida. E a imprensa relacionou a morte da mulher a Ana Formiga. 2 dias após a publicação do jornal acusando Ana Formiga da morte da mulher do cabo, o jornal Diário da Tarde faz uma nova publicação, com o seguinte título: O caso da feiticeira, novas notícias, avisando sobre novos casos de bruxaria, só que dessa vez sem citar a Ana diretamente, mas dando a entender, né, que falava sobre ela. Por causa do jornal, Ana começou a sofrer perseguição pública. E quando chegou ao ponto de ser atacada com pedradas, ela se viu obrigada a fugir para não morrer linchada. E ninguém nunca mais ouviu falar dela. Hoje, no local onde ficava a sua tenda, está construído um hotel de luxo. E os funcionários dizem que os telefones tocam sem ter ninguém na linha, e que vultos são vistos andando pelos corredores do hotel. Historiadores locais dizem que a Anne O'Neill, né, realmente existiu, mas que a parte relacionada a ela ser uma bruxa foi apenas fake news para vender jornal. Pois é. Aí nós temos agora Maria Jesuína de Carvalho, Paraná, Curitiba de novo, no ano de 1919. A Maria Jesuína, provavelmente mais uma imigrante europeia, vivia sua vida simples em Curitiba quando ela teve uma batida policial em sua casa. A acusação era de praticar rituais de magia negra e feitiçaria. Durante a operação policial foram encontrados e apreendidos os seguintes materiais, vejam bem. Latas com terra de cemitério. Como eles sabiam que era de cemitério, não fazemos ideia. Ossos de animais, sapos secos, cabeças de alho cortadas em cruz, sal grosso torrado, solas de sapato de defunto. Novamente, como eles sabiam, algum defunto deu queixa da delegacia? Não sabemos, né? Esses objetos, a delegacia e a imprensa fizeram suas próprias interpretações e não se deram o trabalho de ouvir a Maria Jesuína. Com as notícias sensacionalistas, né, da imprensa e a prisão da Maria Jesuína, a cidade ficou em pânico. Afinal, haviam satanistas e bruxas desenterrando mortos e roubando os seus sapatos na cidade. Porém, com a cidade saindo do controle, as provas contra Maria desapareceram da delegacia de forma misteriosa, né? E sem provas, a Maria foi solta. As manchetes esfriaram e a cidade voltou ao seu ritmo pacato. O que podemos tirar disso, né? Mulheres que viviam à margem da sociedade, elas eram alvos preferidos da polícia, principalmente por causa dos seus conhecimentos em ervas que ajudavam aqueles que não tinham condições de pagar uma consulta médica e comprar remédios na farmácia. Isso se juntava ao preconceito religioso e o caos estava formado. E para você que ficou aqui até o final,
eu vou contar uma curiosidade. E você já ouviu falar sobre a escada das bruxas? Não estou falando daquele objeto de madeira para subir em um lugar mais alto. A escada de bruxas ou corda de feitiços é um talismã mágico tradicional, geralmente feito com uma corda ou fio, nós e penas. Cada nó representa uma maldição ou desejo específico em rituais de magia. Cada nó era atado com uma intenção clara, como causar uma doença, morte ou prosperidade de alguém. Aí, os principais características, né, desse objeto são: a corda é trançada com nós, cada um vinculado a uma maldição ou intenção, penas de galinha ou de galo presa nos nós, geralmente pretas, elementos simbólicos como fios de cabelo, pedaços de roupa, penas e contas eram colocados junto com a pena. A origem e as suas descobertas. Olha só, a primeira vez que uma escada dessas foi encontrada foi em 1878, na cidade de Wellington, em Somerset, Inglaterra. Encontraram 6 vassouras, uma poltrona e a escada escondida no sótão. Acredita-se que era usada para feitiços de morte. O cordão se encontra exposto no Museu de Pitt Rivers, em Oxford. Quem quiser ir lá ver, você vai ver uma escada de bruxa legítima. Mas como o feitiço era feito realmente? Né? Enquanto cada nó era feito, o praticante pronunciava uma maldição ou intenção mágica, morte, doença ou prejuízo. Após pronto, o item era escondido no telhado da casa da vítima ou sob sua cama, enterrado em seu quintal ou jogado no rio, para que não pudesse ser encontrado, já que, para quebrar a maldição, bastava apenas que se desfizesse os nós. Bem simples até, né? E agora, como fazer uma escada para o bem? Entenda bem isso aí, gente. Primeiro, pegue uma corda ou 3 fitas, cores correspondentes ao seu objetivo. Segundo, forme nós regulares, mentalize que cada um faz. Exemplo, saúde, proteção, prosperidade. Depois, terceiro, adicione penas entre os nós e aperte bem firme. Quarto, pendure no local visível ao vento. Quando seus desejos se cumprirem, queime com gratidão. Fico por aqui. Obrigado por ter me assistido, ter me ouvido ou lido no nosso site. E até a próxima.